Boa noite, igreja. É um privilégio nós podermos compartilhar a palavra essa noite. O pastor Juveci me deu a missão de trazê-la aos irmãos e graças a Deus, nós temos um pastor que é bem organizado, então ele passou essa escala faz algum tempo e aí a gente vem tentando nos preparar, buscando em Deus orientação para que possa trazer sempre a palavra aos irmãos. E eu antes, sem demora, eu já vou pedir que os irmãos... Eu vou fazer a leitura, mas eu peço que vocês abram as Bíblias de vocês no livro de Juízes, capítulo 1. E eu peço também a paciência de vocês para que nós possamos fazer a leitura. E o texto de hoje vai tratar de Juízes do versículo 1, do capítulo 1, até o versículo 2, até o capítulo 2, versículo 5. Então vocês percebem que não é uma leitura um pouco longa, por isso que eu peço a paciência dos irmãos. Mas ao mesmo tempo, eu creio que é um prazer sempre escutar a palavra de Deus e saber que ela fala aos nossos corações. Então eu peço que os irmãos estejam mantendo a Bíblia de vocês abertas. Capítulo 1 de Juízes, versículo 1, e nós vamos até o capítulo 2, versículo 5. Tá bom? Então vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem aí. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam. E lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde ele morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamado Kiriat Zefer. E disse Calebe: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Zefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Assim Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o Queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo no deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois, os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zevate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada de Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois eles possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém.
Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostra-nos como entrar na cidade e nós lhes pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar e eles mataram os habitantes da cidade a fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-seã, nem de Taanac, nem de Dor, nem de Ibleã, nem de Megido, nem tampouco o dos povoados ao redor dessa cidade, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naolol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquisibe, Elba, Afeque e Reobe. E por esse motivo o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Ajailon e em Saabim, mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com o juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado, muito obrigado, ó Pai, porque Tu cuida da gente, Tu olha por nós, Tu é um Deus misericordioso, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a ouvir a Tua voz sempre através da Tua palavra, Pai. Que ela possa, ó Deus, chegar a nós e fazer diferença sempre. Muito obrigado, Deus, pela Bíblia Sagrada, Pai. Porque nós podemos encontrar, ó Pai, sempre resposta, muitas vezes, aos nossos corações aflitos, ó Deus. Prepara, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações para receber, ó Deus, a palavra que vem de Ti. E tem misericórdia do Teu servo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, eu pedi paciência, porque o texto de hoje é um texto longo, mas nós vamos caminhar por ele e vamos perceber algumas características muito, muito importantes e muito interessantes que fala a respeito do povo e daquela época, dentro dessa narrativa aqui. Né? E eu, normalmente, não tenho tanta facilidade em escolher, eu sempre falo isso, assim, um tema ou uma grande ideia, mas eu dei o tema para a palavra de hoje, uma fé em decadência. Nós vamos perceber nesse texto, é um texto um pouco longo, mas eu acredito que os irmãos na sua leitura anual já passaram por ele, né? E vocês, quando nós paramos e eu parei para pensar um pouco e ler um pouco a respeito e verificar esse texto um pouco a fundo, eu confesso que eu voltei e acabei relendo o livro de Juízes, porque falou muito ao meu coração. E a leitura do livro de Juízes, ela é uma leitura maravilhosa, porque ela nos revela a cada palavra o quanto o povo de Deus, Israel, a nação escolhida, e nós somos muito parecidos.
O quanto essas pessoas que são descritas e esses acontecimentos que são descritos nesses capítulos e principalmente nessa narrativa que eu acabei de ler aqui aos irmãos são parecidos com nós nos dias de hoje. Nós vamos caminhar aqui pelo texto e vamos ver que Juízes nos mostra que aquele povo e toda essa descrição que é feita aqui é um povo vacilante. É um povo que anda, nosso pastor querido, cada vez ele fala aqui que há um ciclo dentro do livro de Juízes. Eles subiam e voltavam ao mesmo lugar. Deus levantava homens e eles melhoravam e depois eles acabavam sempre voltando aos deuses. Mas há um motivo aos deuses daqueles povos os quais eles deveriam ter feito o que Deus tinha dito para eles fazerem. Então nós percebemos que esses irmãos e os israelitas aqui, eles são pessoas que olham para Deus, pensam que confiam, acham que estão fazendo as coisas certas, mas na verdade eles têm uma fé em decadência. Quando nós olhamos o livro de Juízes, nós percebemos que no avançar de todos os capítulos, nós vamos observar que esses irmãos eles estão numa espiral descendente. Eles só vão piorando. Mesmo em meio a muitos testemunhos, e nós vamos ver alguns aqui essa noite, nós sabemos que aquelas pessoas, elas tinham um andar vacilante, elas cocheavam, elas muitas vezes eram irresponsáveis com seu compromisso com Deus. E é isso que nós vamos aprender com a palavra de Deus essa noite. E muitas vezes nós também temos uma caminhada, que é uma caminhada que é irresponsável, cocheante, uma fé que, quem sabe, esteja em decadência. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós percebemos que todos aqueles juízes que aparecem na narrativa, todos eles, a maior parte, eu acredito e separo aqui, e alguns comentaristas sempre falam, que tem 2 juízes que são os juízes mais que escapam, né? Mas o restante, meus irmãos, se vocês forem observar, são pessoas que têm uma fé em decadência. São pessoas que não confiam no que foi dito por Deus para eles. E isso é uma praxe dentro da narrativa do livro de Juízes. E por isso que eu fiquei tão encantado e falei, não, eu vou conversar e vou falar com meus irmãos essa noite justamente sobre o que a palavra de Deus me falou aqui, nesses poucos versículos do primeiro capítulo e segundo capítulo. Quando você avança na narrativa, como eu falei, aqueles irmãos que aparecem não parecem tão heróis como nós achamos. E quase com certeza, alguns dessas pessoas que são colocadas no livro de Juízes e são descritas como juízes, elas têm comportamentos que talvez hoje nós os repreendessem. E como a título de exemplo, nós podemos dar um exemplo de um juiz que nós falamos sempre dele, nós comentamos a respeito dele e com certeza as atitudes dele hoje seriam totalmente repreendidas. Sansão. Se você olhar a história de Sansão, você vai perceber que ele foi um juiz que se encontra inserido aqui no contexto deste livro da Bíblia, mas que as histórias que são contadas a respeito de Sansão mostram que a fé dele não era uma fé genuína, era uma fé cocheante. Ele era muitas vezes mimado, irresponsável, imaturo, como nós vamos ver no caminhar da palavra de hoje. E aí pode surgir aquela pergunta, né? Como é que homens que talvez tivessem um proceder que fosse repreendido por nós hoje aparecem na história bíblica? Como que pessoas assim podem fazer parte do que está descrito aqui na santa e sagrada palavra de Deus? E o mais importante de tudo isso é porque isso tudo está atrelado ao que nós acreditamos. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não trata e ela não tem como tema central essas pessoas. Por isso é que elas aparecem aqui. Mas a palavra de Deus, ela revela para nós um plano muito maior. Ela revela para nós um motivo muito maior. E ela aponta para nós uma única e um único libertador, Jesus Cristo. É por isso que essas pessoas estão aqui. E é por isso que nós temos que parar, olhar para a palavra, nos mergulhar nela, para que nós possamos absorver tudo o que ela tem dito a nós e principalmente para que nós possamos botar em prática tudo o que ela nos ensina. Porque ela não é um livro
sobre virtudes. O foco da palavra de Deus não é esse. Ela não é um conto sobre histórias ou sobre super-heróis, como muitos pensam. E ela também, e esses super-heróis, eles não são colocados aqui, alguns, né? Que nós achamos que são super-heróis, eles não são colocados aqui para que nós possamos imitar. A maior parte do livro de Juízes, ela destaca alguns homens, como eu falei agora, Sansão, como eu falei também, e vou falar como Gideão, como Débora, como o próprio Otoniel que aparece aqui no texto, que muitas vezes nós olhamos para esses homens e caímos na ilusão de tentar imitá-los. Mas a palavra de Deus, ela não trata a respeito dessas pessoas, mas ela vai falar, e a centralidade dela toda é sobre o nosso querido Salvador Jesus Cristo. Ela aponta para um único libertador. Ela aponta para um único Deus. Ela aponta para Cristo. E esse ressuscitado. Quando nós lemos e vamos perceber na descrição que é feita aqui em Juízes, é que a Bíblia ela possui uma história, e essas histórias são várias histórias que estão compostas na palavra, que dão testemunho muitas vezes de fés genuínas e homens que realmente se imbuíram em proclamar Cristo. Mas, principalmente, meus irmãos, eu quero destacar aqui com vocês, não leiam a palavra sem apontar para Jesus Cristo. Ela revela Cristo a nós. Ela revela o nosso Salvador, aquele que morreu um dia para nos salvar. Deus tinha um plano desde o início, e Ele continua escrevendo esse plano e executando esse plano. E fez, segundo a vontade dEle, parte desse plano, Jesus vir aqui e nos redimir através da sua morte e ressurreição. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos sempre que lembrar disso. Eu faço parte de um grupo que nós fazemos a leitura da Bíblia, e eu conversando com um irmão, ela disse, rapaz, eu leio o Velho Testamento, e ele diz assim, algumas coisas que eu não entendo, e eu tenho dificuldade, e eu falei, quando você lê, pense sempre em Jesus Cristo. Peça sempre a Deus que lhe dê esse discernimento. Peça a Deus que Ele lhe mostre através da palavra dele e aponte sempre para o nosso Salvador. E não é de forma forçosa, mas é só observar a cada leitura como a Bíblia fala de Jesus a nós. Jesus Cristo é o assunto principal da Bíblia e devemos lê-la sempre usando esse parâmetro. Quando nós lemos esse texto de Juízes, alguns versículos, nós precisamos observar como a fé de pessoas pode entrar em decadência. Como pessoas que vinham caminhando com uma fé ascendente essa fé pode entrar em decadência. E hoje nós vamos observar isso nesse texto que nós lemos, de Juízes 1 até o capítulo 2, versículo 5. Como a fé desses irmãos, daquelas pessoas daquela época, pôde entrar em decadência. E aí eu destaquei alguns pontos dentro dessa leitura que nós fizemos, que vão dar demonstração sobre algumas características de quando a nossa fé, ou quando a fé entra em decadência. O primeiro ponto, que vai cobrir o verso 1 ao verso 18, ele vai tratar de que uma fé em decadência fica insensível às promessas de Deus. Sempre que há decadência da fé, nós esquecemos do que Deus tem nos prometido. E aconteceu justamente isso com essas pessoas e com esses irmãos aqui nesse texto. Mas o mais interessante é que o texto nos localiza dentro da história do povo de Israel. Porque há um contexto histórico por detrás do que está sendo narrado no primeiro capítulo de Juízes. O verso 1 é bem claro em dizer, e aí ele nos dá e nos pontua o que acontece naquele momento. O que diz o verso 1? Ele diz assim, depois da morte de Josué. Então nós já sabemos que tudo isso que vai acontecer e tudo isso que está acontecendo dentro do livro de Juízes foi depois que Josué morreu. Com certeza, a maioria aqui sabe quem foi Josué. Mas para quem quiser relembrar
um pouquinho da vida de Josué, pode anotar e faça na sua anotação aí o texto de Números 27, de 12 a 23. E você vai saber bem quem foi Josué. E o verso 18 de Números, dessa passagem, que você vai ler com certeza, ele vai dizer o seguinte, ele diz quem Josué é e diz a forma como Deus escolheu Josué para comandar o povo de Israel na tomada da terra prometida, depois dos anos em que o povo passou em peregrinação pelo deserto. Então, eu chamo a atenção para o versículo 1, quando ele diz, olha, depois da morte de Josué. Depois da morte de Josué, o que acontece? Essa fé desses irmãos, ela começa a entrar em decadência. Ela começa a ir de ribanceira abaixo, como nós vamos ver aqui. Por quê? Porque, como eu falei, alguns sabem, quem não sabe, com certeza busque ler o livro de Josué, que está servindo de pano de fundo, ou de o que vem antes do livro de Juízes. Ele vai contar toda a história e falar sobre esse homem de Deus chamado Josué. Ele vai dizer para nós que Josué foi um homem de fé, que foi e estava entre os espias que foram olhar essa terra que é descrita aqui no capítulo 1 que nós acabamos de ler. Ele foi um dos 12 e ele, junto com mais um irmão que também aparece aqui, eles foram lá e disseram, olha, nós sabemos que lá há desafios, mas nós temos um Deus que nos prometeu e disse que nós teremos vitória sobre aquelas pessoas, sobre aqueles homens que habitam lá naquele local. E por conta disso, nós vamos e nós, com certeza, conseguiremos, na fé em Deus, conquistar o que Deus disse que já é nosso. O outro irmão que é citado aqui, que é muito importante nós observarmos como há a junção disso tudo, quando nós esquecemos de acreditar no que Deus tem prometido a nós e prometeu a esse povo, para essa época aqui, que é Caleb. Caleb também aparece na narrativa dessa noite. E esses dois irmãos, tanto Josué como Caleb, eles tinham realmente uma fé que não era uma fé decadente. Eles realmente acreditavam que a terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados seria deles. Então, Juízes começa dizendo, olha, Josué morreu. E depois de Josué ter morrido, começa a se desenrolar tudo o que é contado nesse primeiro capítulo aqui do livro de Juízes. É mostrado a nós, durante todo o livro de Josué, como eu falei, que Deus age em seu povo e por meio dele, com o objetivo de cumprir as promessas que ele lhes fez, que seria os levar à terra prometida, de derrotar seus inimigos. É importante notar que sempre a Bíblia deve ser lida assim, olhando para o que estava acontecendo, buscando dentro dela as respostas que ela vai dar. Nós estamos olhando para esse texto aqui, olhando um pouquinho para trás, dizendo assim, olha, aconteceram algumas coisas depois que Josué morreu com aquele povo. E como eu falei hoje, a fé dessas pessoas começou a entrar em decadência, ela começou a entrar em declínio. Durante todo o livro de Josué, nós estamos aqui no livro de Juízes, mas eu estou falando um pouco do livro de Josué justamente porque o livro de Josué vai conter o que Deus iria e disse que iria fazer, como também em Números e uma parte do livro de Deuteronômio. Ele faz promessas para essas pessoas aqui. Ele faz promessas. Mas essas pessoas, por não observarem justamente o que a palavra de Deus diz, elas começam a declinar na sua fé. Assim, é importante lembrar que durante a maior parte do tempo, como registrado no livro de Josué, o povo de israelita andou com Deus, obedecendo e confiando nele. E Deus lhes garantiu a vitória. No entanto, o que acontece? Josué morre. Eles não tinham conquistado por completo a terra prometida. E essa conquista precisava continuar. Precisava continuar. E agora, meus irmãos, é que a narrativa nos apresenta, depois da morte de Josué, que o povo precisava continuar a conquistar a terra prometida. E o livro de Juízes, aqui no capítulo 1, como nós lemos, até o verso 18, nos mostra registros dos êxitos de Israel na sua missão de conquistar o que Deus já havia lhes dado. E essas batalhas são vencidas. Se os irmãos pararem um pouco para olhar o primeiro capítulo aqui de Juízes, ele vai descrever várias batalhas, nós lemos aqui. E numa boa parte dessas batalhas, esse povo ele obteve sucesso.
Ele teve sucesso. Se nós parássemos, inclusive, de ler no verso 18, se nós parássemos aí, vamos parar aí no verso 18, nós diríamos assim, puxa, mas eles tiveram muito êxito. Eles conquistaram várias coisas. Como assim o Cédric está falando de uma fé em declínio? Uma fé em decadência. Se o que é narrado aqui é que eles tiveram várias vitórias. Mas a narrativa, meus irmãos, ela não para no verso 18, ela continua. E a partir do verso 18, que seria o segundo tópico que nós vamos falar daqui a pouco, ele vai falar justamente de dar mais ênfase quando a fé desse povo começa a declinar e o que isso tem relação com a nossa fé hoje. Havia um motivo para que o povo de Israel tomasse aquela terra toda dos povos que habitavam ali. Os povos que habitavam ali, só para a gente lembrar, eram os cananeus, né? Não era econômico ou por vingança, mas porque Deus havia prometido aquela terra para o seu povo e com ele feito uma aliança. E essa aliança exigia que os povos que habitavam aquelas terras fossem expulsos e o motivo era espiritual. Israel deveria retirar aqueles povos dali para que não sofresse uma influência espiritual. E essa exigência está registrada. Depois eu aconselho novamente a leitura de Josué 23, 7 a 12, principalmente dando ênfase no versículo 7 e no versículo 12. Deus disse, olha, vocês vão tomar aquela terra, vocês vão conquistar aquela terra, mas vocês não devem deixar os povos que moram lá naquela terra. Vocês devem os expulsar. E aí muitas pessoas olham e dizem, meu Deus, Deus disse isso, realmente ele disse, está registrado na palavra dele. Olha, essas pessoas não devem ficar no meio de vocês. E há um motivo, porque a motivação é uma motivação espiritual. Lendo alguns irmãos, alguns comentaristas, eles vão dizer que talvez Israel não fosse tão forte para conseguir não ceder àqueles deuses que estavam ali. Então Deus diz, olha, eu quero uma aliança com vocês, uma aliança completa, eu não quero que vocês se misturem com aqueles povos. Então sigam o que eu estou dizendo para vocês. Meus irmãos, esse é um ponto fundamental. Mas o que nós vemos aqui é que o povo de Israel, ele foi fiel, embora imperfeito. E o que vai ser traçado no capítulo 1 são algumas conquistas e algumas perdas das 9 tribos de Israel. E o versículo 1 vai falar especificamente de uma tribo. Judá é a primeira tribo. Porque logo no início, no capítulo 1, e aí no versículo 1, eu peço que vocês não fechem a Bíblia de vocês, continuem com ela aberta aí no versículo 1. Ele vai dizer para a gente o seguinte, Deus começa a conquista depois da morte de Josué, ele começa a conquista pela tribo de Judá. Ele dá uma ordem bem clara, mas logo Judá fracassa. Quer ver? Observem. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Eles perguntam, olha, Josué morreu, agora nós precisamos continuar avançando. Quais dessas tribos, qual vai ser a primeira que vai começar a avançar? E aí Deus dá a resposta em Juízes 1:2, ele diz o seguinte, Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Juízes 1:2. Então ele diz, olha, Judá vá primeiro, eu já fiz, eu já entreguei, eu vou cumprir a minha promessa com vocês. Por favor, Judá, pode atacar os cananeus, pode ir lá, vai na fé que vai acontecer, vocês vão conquistar. E o que Judá faz? A primeira coisa que Judá faz, no versículo 3, Judá convida a tribo de Simeão. Ela convida a tribo de Simeão. E isso acontece não só nesse versículo, vai acontecer também lá no versículo 17. Deus dá uma ordem bem clara. Judá vai lá. E Judá diz, olha, eu não vou só. Eu preciso de Simeão. Mas Deus disse para chamar Simeão? Não. Ela disse, Judá, vá. Nós percebemos aqui, meus irmãos, e comparamos muito claramente que Judá não confiou no que Deus disse. Judá disse, olha, eu não tenho, Deus, eu não consigo ir sozinho. Eu preciso de Simeão. Ela não obedeceu a Deus de forma completa. Ela obedeceu a Deus de forma incompleta. Ela disse, olha, eu vou, mas eu preciso de Simeão. Está registrado no versículo 3. Então Judá e Simeão, seu irmão. Então Judá disse a seu irmão, sobe comigo. Sobe comigo. E aqui eu peço para os irmãos pararem, pensarem um pouco e fazerem uma reflexão quanto à nossa vida. Quantas vezes Judá
ela obedece a Deus, mas ela não obedece de forma completa. Ela não é obediente. Ela olha assim e diz assim, não, eu preciso de meu irmão. E o que eu olho muitas vezes para a nossa vida, no dia de hoje? Muitas vezes nós obedecemos da mesma forma a Deus. Nós não o obedecemos por completo. Nós o obedecemos parcialmente. Nós obedecemos uma parte do que ele nos diz. E a outra parte nós guardamos e não obedecemos. Muitas vezes, mesmo diante de ordens claras de Deus, nós somos obstinados em nosso pecado. Nós somos obstinados em não fazer o que ele diz que é para nós fazermos de forma clara, como Judá fez aqui. Deus deu uma ordem exata, vai Judá. E Judá disse, opa, eu vou, mas eu preciso de Simeão. Não, Deus disse, não, você não precisa de Simeão. Mas Judá a si mesmo convida Simeão e não obedece a Deus por completo. Quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes nós não obedecemos o nosso Deus de forma completa? Nós obedecemos uma parte e deixamos várias ou algumas partes da nossa vida sem olhar para o que a palavra diz. Judá fez isso aqui, meus irmãos. Isso, essa obediência parcial, ela é sinal e sintoma de uma fé em declínio, de uma fé em decadência. E começa a acontecer isso aqui com esse povo, e nós estamos no início aqui do capítulo. Deus entrega nas mãos de Judá os cananeus e os perizeus no versículo 4. Eles expulsam os habitantes daquela terra, capturam o rei deles, que se chama Adoni-Bezeque, como está registrado aí, que reconhece a justiça de Deus no castigo que recebe, no versículo 7. Eu vou só abrir um parênteses aqui. No versículo 7, ele vai dizer o seguinte, ó. Judá vai à luta junto com Simeão, mesmo obedecendo a Deus de forma não total, de forma parcial. Ele consegue, inclusive, ganhar aquela batalha. Ele captura o rei. Esse rei que é capturado, que se chama Adoni-Bezeque e que está registrado aqui no livro de Juízes, ele diz assim, olha, no versículo 7, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que lhes fiz. Meus irmãos, isso é muito interessante. É muito interessante. Deus, esse homem, ele reconhece a justiça de Deus sobre a vida dele. Ele diz, olha, Deus foi justo porque o que eu tinha feito, eu infelizmente recebi a mesma paga. E eu só abri o parêntese aqui para dar um destaque e lembrar que muitas vezes as pessoas, elas acham que estão sendo injustiçadas. Mas esse homem olha aqui para a vida dele e diz, olha, realmente, o que está acontecendo comigo é a justiça de Deus sobre a minha vida. Eu só abro o parêntese aqui para a gente lembrar disso aqui e já fecho. E já fecho esse parêntese. Esse registro aqui está dizendo para a gente, olha, esse homem, que inclusive merecia o que ele teve, ele olhou e disse, olha, realmente eu mereci o que eu tive. E eu abro e novamente lembro a um irmão nosso, Paul Washer, que ele diz o seguinte, que no dia que Deus voltar, no dia que ele vier das nuvens, que vai ser um dia maravilhoso, todos aqueles que não o reconhecerem como Deus vão dizer, ele da mesma forma é justo. Mesmo ele dando o que nós merecemos, que infelizmente, e isso vai acontecer, alguns irão para um lugar que não é o céu, que é o inferno. E mesmo essa pessoa vão dizer, olha, esse Deus está agindo com justiça. Esse homem aqui está dizendo, mesmo morrendo, mesmo sem meus polegares, mesmo dessa forma, Deus foi justo em fazer isso comigo. E muitas vezes nós achamos que Deus é injusto conosco. Fecha parênteses. Mas há uma continuidade no que é descrito aqui. Eu estou querendo mostrar, e isso falou muito ao meu coração, como num pequeno espaço de tempo, a nossa fé, ou a fé daqueles irmãos, ela pode entrar em declínio, ela pode entrar em decadência. Judá continua tomando posse da sua herança. Isso fica registrado no versículo 8, no versículo 11, no versículo 17, no versículo 18. Em meio a todas essas conquistas, surge na narrativa uma família. Surge uma família nessa narrativa aí, que é a família de Caleb. Lembra que eu falei de Caleb agora no início? Ele era um dos 2 espias que trouxe a notícia a Moisés, aquela notícia alvissareira. Ele disse assim, olha, há desafios, mas nós cremos na promessa de Deus. Caleb, a família dele é inserida no meio dessa narrativa para nos dar uma lição. E eles vão nos dar uma lição de o que não é uma fé em decadência. A família de Caleb tinha uma fé genuína em Deus.
eles criam piamente nas promessas que Deus tinha feito ao povo dele. E eles entram nessa narrativa de 1 Juízes aqui, de Juízes capítulo 1, dizendo pra gente, olha, em meio a tudo isso também a fé genuína. A fé genuína. E Caleb, com a sua família, eles tomam posse, eles se apossam dessas promessas que Deus vai dando para eles. E o versículo 12 é muito interessante porque ele diz assim, ó. E diz Caleb, darei minha filha Axa em casamento ao homem que atancar e conquistar Criat-Zéfer. Ele disse, olha, se você for lá, eu vou dar minha filha em casamento. Caleb tinha certeza que aqueles homens de Judá se levantariam para ir lá. Porque ele estava dizendo, olha, eu creio em Deus, eu sei no que ele falou para mim, lá há muito tempo atrás, que Canaã, que a terra prometida é nossa. Eu creio nessas promessas. E aí, um homem chamado Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso, Caleb lhe deu sua filha Axa, que está registrado aí no versículo 13. Otoniel aparece na narrativa. Otoniel aparece e ele conquista e casa com a filha de Caleb. Que coisa interessante. Ele conquista a terra que Caleb disse que era para conquistar e ele pega e casa com a Axa, a filha do Caleb. Mas o mais interessante aqui, meus irmãos, é que há um bem muito precioso demonstrado aqui nessa narrativa. Mesmo mediante a fé daquele povo, como eu falei, que é descrita no livro de Juízes todinho, entrando em decadência, lá no meio dele tinha alguns que criam nas promessas de Deus. E é muito interessante porque a filha de Caleb, Axa, que está registrada aqui, ela pede para o pai dela água. Ela pede lugares onde tenha água. Se vocês observarem, ela tenta persuadir o esposo dela no 14, mas no 15 ela pede para o pai dela, diz, olha, dê-me um presente, já que o Senhor me deu terra no Negueb era um deserto, dê-me também fontes de água. E Caleb deu fontes de água. Axa, meus irmãos, ela acreditou que aquela terra ali era dela. Ela acreditou nas promessas de Deus. Ela não teve uma fé decadente. Ela não teve uma fé que disse assim, meu Deus, eu tenho só deserto aqui, então eu vou vender esse deserto, vou para outro lugar. Não, ela disse, olha, eu creio nas promessas de Deus. A fé dela era uma fé genuína. Não era uma fé que estava em declínio, não era uma fé vacilante. Ela cria em tudo que tinha sido ensinado. E eu acredito aqui, meus irmãos, que a fé de Axa e de Otoniel, ela era daquele jeito porque Caleb ensinou e demonstrou isso ao longo da vida dele, aos filhos dele. Eu acredito que ele passou essas informações, ele deve ter contado as histórias que ele passou com Josué. Ele deve ter dito, olha, haverá desafios aqui nessa terra, mas nós conseguiremos vencer. Acredite em Deus. Acredite em Deus. Caleb ensina muito bem aos seus filhos. Caleb é aquele homem que leva a notícia para Moisés dizendo, olha, lá naqueles locais onde nós vamos conquistar, eu acredito, porque Deus nos deu aquilo, há muitos desafios, mas nós seremos vencedores. Aqui eu abro um parênteses novamente e falo e faço aquela pergunta. Será que nós temos tido a mesma atitude de Caleb em transmitir a nossa fé, a fé no nosso Deus, o único Deus, a fé no Evangelho que é proclamado na palavra dele aos nossos filhos? Será que nós temos tido uma fé que reflete na nossa família o que nós acreditamos do nosso Deus ou não? Ou nós não nos importamos com isso? Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós temos e precisamos aprender que os nossos filhos devem crer em Deus e nós temos que ser testemunhos para Ele. E aquelas perguntas que são retóricas muitas vezes, mas que são necessárias, elas devem ser feitas. E têm sido feitas ao longo desses anos, pelo menos dos anos que eu já convivo aqui com os irmãos. E eu já vou para 2 convivendo. É que será que os nossos filhos têm aprendido do nosso Deus através das nossas vidas? Será que eles têm visto, e o pastor e os irmãos aqui têm insistido conosco em várias e várias atividades durante a nossa vida para que as nossas famílias sejam orientadas, quem sabe como foi orientada a família de Caleb, a desenvolver uma fé que seja uma fé genuína em Deus e não uma fé em declínio? Será que nós oramos na frente dos nossos filhos e eles nos veem orando e sentem vontade de orar também a esse Deus?
Como que tem sido o nosso relacionamento diário diante da palavra? E será que os nossos filhos têm visto? Eles olham em nós e dizem, rapaz, os nossos pais têm amor pela palavra. Eles têm amor por Deus. Eles creem no Evangelho. Eles proclamam o Evangelho com a sua vida diariamente. Ou será que não? Ou nós temos sido cristãos funcionais? Hoje é uma palavra que tem me chamado sempre a atenção quando as pessoas falam. Elas dizem assim, essa pessoa talvez seja um analfabeto funcional. Isso, né, eu fiquei algum tempo atrás pensando, puxa, o que é um analfabeto funcional? E aí eu fui meio que procurar o que era um analfabeto funcional. Meus irmãos, um analfabeto funcional é aquela pessoa que ela sabe ler, mas ela não entende o que ela está lendo. Ela sabe fazer, ou melhor, ela olha um sinal de uma adição, mas ela não sabe somar 2 mais 2, mas ela sabe que aquilo é uma adição. E eu destaco aqui, meus irmãos, será que nós não temos sido cristãos funcionais? Que cumprem apenas por religiosidade o que a palavra nos diz? Como se ela fosse uma série de regras somente, e não a palavra viva de Deus. Caleb nos ensina como desenvolver uma fé genuína. Ele diz para nós, olha, creiam no que Deus prometeu. Ele mostrou isso para a filha dele. E ela acreditou nisso. Será que nós temos crido em Deus ao ponto de fazer com que a nossa família, com que as pessoas que estão ao nosso redor se sintam também impactadas e compelidas a adorar ao nosso Deus, que é o único Deus? Essas perguntas são feitas aqui nesse primeiro capítulo de Juízes para nos mostrar que muitas vezes nós sentamos, estamos, andamos, vivendo há muito tempo no meio do povo de Deus, mas simplesmente nós não conhecemos o Deus desse povo. Juízes vai nos dar essa real noção da nossa condição. Será que a nossa fé é uma fé em declínio? Se o primeiro capítulo terminasse, como eu falei, no versículo 18, nós teríamos um balanço positivo. Mas o que é mais interessante, meus irmãos, é que ele não termina no capítulo 18. Ele vai terminar no capítulo não, no versículo 18, mas ele vai terminar lá no 36. Então nós vamos ver e continuar avançando para perceber o que vai acontecendo na vida dessas pessoas e desse povo. E aí o que acontece, meus irmãos? O segundo ponto que eu trago para vocês, o primeiro nós já entendemos, uma fé em declínio, o que acontece? Ela para de acreditar nas promessas que Deus faz. E o segundo ponto que eu trago essa noite é uma fé em declínio, em decadência, não confia mais no poder de Deus. E aí eu vou cobrir o versículo de 19 a 35. O verso 19 já nos mostra o cenário do que viria a acontecer com Israel. Lá no 19 está registrado, o Senhor estava com os homens de Judá. E mesmo assim, o Senhor estando com os homens de Judá, não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois aqueles homens possuíam carros de ferro. Carros de ferro. Olha só, Deus estava com eles. Mas mesmo assim eles não conseguiram expulsar aqueles homens. Por quê? Porque aqueles homens tinham carros de ferro. Meus irmãos, aqueles homens daquela época, eles não creram no poder de Deus. A fé deles já estava em declínio, ela já estava em decadência. Eles não conseguiram expulsar, eles não confiaram em Deus, porque eles não conheciam as promessas de Deus. E eles não sabiam, inclusive, o que Josué já tinha dito. Se você abrir a sua Bíblia lá em Josué 17, 18, olha como a Bíblia ela é completa, olha como a Bíblia ela se responde, olha como é importante nós crermos nas promessas que o Evangelho nos dá e como essas pessoas não estavam crendo nas promessas que Deus tinha dado a elas. Josué 17, do versículo 17 ao versículo 18 vai dizer o seguinte: Josué, porém, disse à tribo de José, Efraim e a Manassés: vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro
e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Josué, lá atrás, como eu falei, tinha dito para eles, olha, não importa, os caras podem ter carros de ferro, vocês irão expulsá-los. E o que é que nós vemos bem aqui no capítulo de Juízes, no verso 19? O Senhor estava com os homens de Judá, eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Eles não acreditaram mais que o poder de Deus poderia fazer com que eles vencessem aqueles habitantes, aqueles cananeus. Mas Josué lá atrás já tinha dito. E aí nós voltamos lá ao primeiro versículo, que diz que tudo isso acontece depois que Josué morreu. Eles não lembravam mais das promessas de Deus. Eles pararam, a fé deles estava declinando. Eles pararam de acreditar que Deus poderia fazer e poderia fazer com que eles vencessem aquelas pessoas. Deus já tinha dado a vitória para aqueles homens, porque Josué tinha dito isso, e Deus tinha dito a Josué, e estava registrado lá em Josué 17, 18. Mas aqueles homens não conseguiram cumprir o intuito que estava proposto para eles, tomar a terra dos cananeus. Porque eles olharam para os cananeus e disseram assim, rapaz, esses homens que estão aí, eles têm muito mais força que a gente. Eles são muito mais fortes porque eles têm carros de ferro. E há um autor que tem um livro muito interessante sobre o livro de Juízes, que se chama Timothy Keller. Ele fala que o nome do livro, que é um livro muito bom, inclusive, ele fala nesse livro, e o livro se chama Juízes para Você. Timothy Keller vai dizer o seguinte: não é a nossa fraqueza que nos impede de usufruir as bênçãos de Deus, ou de adorá-lo de todo o coração, mas a falta de fé em seu poder. Às vezes nós somos fracos e nós sabemos disso. Mas muitas vezes nós esquecemos de Deus, de quem é o nosso Deus. Porque acontece isso justamente com essas pessoas que estão registradas aqui. Eles olharam para os carros de ferro e disseram, nós não vamos conseguir vencer. Eles esqueceram que quem ia com eles era Deus. Inclusive Deus estava com ele aqui, porque eles mesmo estando Deus. Mas o que é retratado aqui? Essas pessoas olharam para aquilo que estava diante, as circunstâncias que estavam diante dos olhos dela, e eles não acreditaram que Deus poderia dar a resposta. Isso é muito notório na nossa vida às vezes. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e nós não cremos que Deus pode nos livrar. Porque nós esquecemos das promessas do Evangelho. E aí nós desistimos. Simplesmente porque nós não temos a fé e não cremos no Deus que prometeu tantas coisas com o Evangelho dele. E como ele prometeu tantas coisas aqui para esses homens. Muitas vezes nós não insistimos e não lembramos e esquecemos de quem é Deus. E caímos em muitas armadilhas, inclusive ficamos vivendo uma vida de pecado e uma vida que vira e mexe, volta a fazer e cometer os mesmos erros, os mesmos pecados, porque nós esquecemos de quem é Deus. Arranjamos desculpa para tudo, como essas pessoas aqui. Esses irmãos olharam para os carros de ferro e disseram, nós não vamos conseguir. E muitas vezes nós também arranjamos muitas desculpas para não obedecer o que Deus nos ordena. E nós muitas vezes justificamos isso. Dizendo, nós não somos tão fortes assim. Minha fé não é como a fé de Gideão, nem como a fé de Davi, nem como a fé de Sansão. Não precisa disso, meus irmãos. Lembrem de quem é o seu Deus. E às vezes a gente diz, eu não consigo vencer determinada situação. Quando na verdade, nós não temos a consciência de dizer, eu não quero. Eu não quero. Timothy Keller também, quando escreve sobre isso, ele vai falar o seguinte: aos olhos de Deus, qualquer fracasso em obedecer é fracasso em lembrar. Qualquer fracasso em obedecer a Deus é um fracasso em lembrar dele. Nós esquecemos o que Deus fez na cruz. Esquecemos quem ele é. Que através da redenção em Cristo somos novas criaturas. Que temos seu Espírito da promessa que nos ajuda em meio às dificuldades. Quanto mais lembramos quem Deus é e o que Ele já fez por nós, mais o servimos com obediência. Nós, muitas vezes, esquecemos de Deus e o que Ele já fez por nós, principalmente
na cruz. Meus irmãos, o túmulo está vazio. Nosso Jesus ressuscitou. Ele prometeu e disse, olha, creiam em mim. E nós olhamos muitas vezes para a nossa vida e esquecemos de quem o nosso Deus é. E aí nós não obedecemos, porque nós não lembramos de quem é Deus e do que Ele já fez por nós. E aí surgem aqueles famosos jargões, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Meu Deus, o melhor de Deus já veio, morreu numa cruz e ressuscitou por nós. E nós, muitas vezes, olhamos para o nosso pecado e dizemos, eu não consigo. Quando, na verdade, nós estamos dizendo, eu não quero, porque eu não lembro quem foi o autor e consumador da minha fé. Aqui, quando aqueles homens olharam para aqueles carros de ferro, e eu não estou aqui, meus irmãos, querendo fazer uma alegoria, tá bom? Não é essa a intenção. Mas o que nós aprendemos aqui com o texto bíblico é que muitas vezes nós esquecemos de quem Deus é e do que Ele já fez nas nossas vidas. E aí nós automaticamente nos distanciamos mais e mais dele e nos tornamos mais e mais desobedientes. Aqueles homens, eles usaram a desculpa dos carros de ferro e nós muitas vezes usamos várias desculpas. Qual tem sido a nossa desculpa? Qual tem sido a nossa desculpa? E a pergunta que fica é, será que nós temos desenvolvido um relacionamento com Deus que nos faça confiar totalmente no seu poder? Ou a nossa fé é uma fé que não crê no que Deus, ou no poder de Deus? A nossa fé está em decadência ou em declínio quando nós não cremos no poder do que Deus pode fazer. Mas o texto ele continua, ele avança e eu vou agora lá para o verso 20. Lá no verso 20, há um registro da vitória de Caleb sobre os filhos de Enac e a conquista de Hebrom. É muito, muito interessante nós olharmos esse texto e fazermos, eu peço que vocês anotem aí, um paralelo com Josué 14, de 6 a 15. Vamos lá em Josué rapidinho, 14, de 6 a 15. Josué 14, de 6 a 15. Voltem um pouquinho, eu vou tentar ler rápido e tentar... a gente vai tentar fazer um paralelo aqui, rapidinho. Os homens de Judá, vamos novamente ao texto, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu Jefoné, lhe disse, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou eu hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamado de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Meus irmãos, há um parêntese aqui muito importante. Por que a gente olha para o que aconteceu com Josué e para a promessa na qual ele acreditou e quem ele enfrentou? E aqui é registrado que Josué herda realmente tudo aquilo. Ele simplesmente, meus irmãos, tinha 85 anos. E ele foi lá e ganhou aquela batalha. Só que não era uma batalha simples. Não era uma batalha qualquer. Era uma batalha contra gigantes. Inclusive, contra o maior deles. Né? Contra os filhos desses caras aí. Caleb acreditou na promessa de Deus. Caleb teve fé, ele creu, ele disse, olha,
eu vou porque Deus está comigo. A fé de Caleb era uma fé que cria no poder de Deus, no que Deus poderia fazer na vida dele. Mas vamos voltando lá para o livro de Juízes 1, ainda no verso 20. Só ajustar o meu celular aqui, porque a versão que eu tenho aqui ela não é a mesma que a igreja usa, então a gente sempre tenta usar a versão da NVI. Né? Então, Caleb teve uma fé genuína em Deus. E a gente olha para nós hoje, será que nós acreditamos no Evangelho de Deus como Caleb creu na promessa que Deus tinha dado? Será que nós olhamos para o Evangelho, para essa boa nova que faz a diferença na nossa vida, e nós cremos da mesma forma como esse homem creu? Eu muitas vezes me pergunto e fico sempre indagando. Creia no Evangelho, creia em Jesus, porque Ele é o motivo da nossa fé, é o motivo da nossa esperança. Caleb tinha uma esperança que ele cria no poder de Deus e por isso ele vai e consegue conquistar o que já tinha sido dado como promessa, como nós lemos lá em Josué para ele. Mas não é uma conquista simples. Ele esperou 45 anos, né? Porque eram 40 lá, mais 45, ele tinha 85. E mesmo assim ele lutou como estivesse lá com os 40. Porque durante todo com os 40 lá atrás, porque durante todo esse período a fé dele continuava crendo no poder de Deus. Mas daí em diante, dessa parte do texto em diante, o que acontece com o povo? Começa um declínio total. Eles começam a desobedecer a Deus. E nós vamos fazer uma passagem rápida para observar como esses homens desobedeceram a Deus. A tribo de Benjamim, no versículo 21, ela não conseguiu expulsar os jebuseus. No versículo 22 e 26, logo em seguida, é narrado o episódio dos homens da tribo de José, que não confiaram em Deus, mas fizeram aliança com um homem cananeu, em vez de confiar totalmente no que Deus havia prometido. Aí vai, e o texto avança, 27 e 28. Manassés não expulsa os vários habitantes do seu território. E quando se fortaleceu e podia expulsá-los, ele submeteu aquelas pessoas a trabalhos forçados. Eles podiam expulsar, mas não fizeram. Eles simplesmente desobedeceram uma ordem clara de Deus. Meus irmãos, uma obediência parcial, ela gera uma desobediência total. Aquelas pessoas iam desobedecendo o que Deus tinha dado como instruções. E isso, quando nós desobedecemos, isso é sinal de uma fé em decadência. Nós achamos, inclusive, benefícios na desobediência, em fazer o que Deus não aprova que nós façamos. Aqueles homens, eles começaram a ter prazer. Quer ver? Há um registro aqui que diz, olha, no 27 e 28, eles tinham que expulsá-los. Mas o que eles fazem no 27 e 28? Eles forçam aquelas pessoas a trabalhar para eles. Eles desobedeceram o que Deus disse, ainda tiveram prazer no que eles estavam fazendo. Porque coisas que eles teriam que fazer, eles começaram a forçar os outros a fazerem por conta deles. Aquelas pessoas começaram a ter prazer na desobediência. Aquelas pessoas começaram a ter prazer no pecado. E a gente olha para a nossa vida hoje, será que isso não acontece muitas vezes conosco? Será que nós não desenvolvemos uma vontade ou uma lista de coisas que dentro de nós que não agradam a Deus, mas nós nos acomodamos ao ponto de sentir prazer? Mas, meus irmãos, como eu falei, essa fé em declínio, essas pessoas vão ribanceira abaixo. Versículo 29, da mesma forma. A lista de descumprimentos do que Deus tinha dito, ela só cresce. Efraim permitiu que os cananeus habitassem em seu meio. Versículo 29. Zebulon, como Manassés, decidiu subjugá-los a trabalhos forçados. Versículo 30. Azer fez pior, não expulsou os cananeus, mas começou a viver entre eles. Versículo 31 e 32. Naftali fez igual a Azer. Versículo 33. Meus irmãos, toda essa quantidade de informações que são trazidas ao texto aqui, elas nos levam a observar que essas pessoas, a fé delas começou a declinar e eles começaram a desobedecer sem olhar para o que eles estavam fazendo a Deus. E há consequências sobre toda essa desobediência. E há uma consequência sobre toda essa fé em declínio. E está registrado lá em Juízes 3, 6, mais lá na frente. Eles começaram a casar, eles começaram a se misturar com aquelas pessoas.
que Deus tinha dito claramente: olha, expulsem daqui, não fiquem perto, me obedeçam. Eles estavam muito à vontade com aqueles povos pagãos, povos que não adoravam ao Deus vivo. Eles se misturaram. E eles se misturaram, meus irmãos, sem o menor constrangimento. Eles tinham prazer naquilo que eles estavam fazendo. E o que tem acontecido conosco, talvez, ou no nosso meio, com esse mundanismo terrível que nos fica ao nosso redor, muitas vezes nós achamos que podemos agir da mesma forma como aquelas pessoas que estão lá no mundo, como aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho. Nós podemos compactuar com tudo aquilo que eles fazem. Isso estava acontecendo aqui em Juízes. E muitas vezes isso acontece aqui. Muitas vezes nós achamos hoje que nós podemos escutar, nós podemos assistir, nós podemos nos vestir, nós podemos beber tudo o que o mundo faz, tudo o que o mundo veste, tudo o mundo que escuta, tudo o que o mundo assiste. Nós nos misturamos e não vamos nem sentir muitas vezes o que está acontecendo na nossa vida. E é isso que está registrado aqui no livro de Juízes. Por quê? Porque uma fé em declínio, ela começa a não observar esses pequenos detalhes que se tornam muitas vezes grandes. A Bíblia registra lá que diz, olha, um pouquinho de fermento, ele já faz com que a massa desande. Meus irmãos, uma fé em decadência, uma fé em declínio, ela começa a não observar o que o poder de Deus pode fazer nas nossas vidas. E ela começa a achar comum compactuar e conversar com o pecado, flertar com ele. Ele está dizendo isso aqui para nós. E isso, meus irmãos, contagiou todo aquele povo. Nós vamos ver que todas as tribos aqui, elas se envolvem e não obedecem a Deus de forma clara. Esses homens, eles fizeram coisas que não eram para eles fazerem. Eles desobedeceram a Deus de forma clara. E para finalizar, uma fé em decadência mostra a quem você serve. Quando inicia o capítulo 2, nós já vamos finalizar, Deus traz uma sentença clara no verso 1 e no verso 2. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Tudo que está descrito no capítulo 1 mostra claramente a quem o povo estava servindo. E pelo que é descrito, não era o Deus que tinha feito uma aliança com ele. Aqueles homens desobedeceram a Deus e serviram aos deuses dos cananeus, e a sentença de Deus é exata. Portanto, agora lhes digo que não expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. A desobediência daqueles homens, a fé em declínio daqueles homens, fez com que Deus trouxesse uma sentença sobre eles. Falou, olha, esse pessoal que vocês colocaram no meio de vocês, eles nunca mais vão deixar vocês em paz. Aqueles homens decidiram não servir ao Deus vivo. E quantas vezes nós não decidimos desobedecer e muitas vezes criar deuses para nós, em lugar do nosso Deus. E nós esquecemos quem Deus é e automaticamente perdemos a esperança no seu santo evangelho. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos outros deuses, alguns até legítimos, né? Família, trabalho, no lugar do Deus vivo. E isso é está muito claro que nós estamos desobedecendo a Deus. Nós precisamos dar o lugar que Deus merece nas nossas vidas. Ele merece toda a nossa vida, não apenas partes da nossa vida. E diante de tudo isso que foi falado aqui hoje, como é que está a nossa fé? Será que a nossa fé é uma fé em declínio? Será que nós não cremos mais nas promessas do Evangelho? Será que nós não temos mais esperança no que o Evangelho diz para a gente? Será que nós olhamos para João 3,16 e nós nem lembramos do texto? Será que nós não cremos mais no poder do Evangelho? Naquilo que foi cantado aqui, no poder que transforma, na graça de Deus que nos livra? Que nós possamos sempre lembrar que nós temos um Deus que nos deu seu Filho. E através do seu Filho nós temos
livre acesso a esse Deus. E que se nós tivermos a fé de que Ele ressuscitou, que Ele reina, que está sentado à destra do Pai, eu tenho certeza que a nossa fé ela não vai declinar, mas ela vai ascender. A solução que é dada aqui e que está diante de nós, para que nós não sigamos o que Juízes falou e que nós não tenhamos uma fé em declínio, é justamente crer em Cristo, na certeza que Ele ressuscitou e nos salvou, e hoje Ele vive. Ele vive. Juízes nos lembra, meus irmãos, todo o livro, que a nossa fé deve estar firmada no nosso libertador, Jesus Cristo. Há um velho hino que diz o seguinte: a minha fé e o meu amor devem estar firmadas no Senhor. Devem estar firmadas no Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai, porque ela tem falado aos nossos corações sempre, Senhor. Faz, ó Deus, com que a nossa fé seja alimentada pela esperança que nós temos no teu santo Filho Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque tu tem cuidado de nós, olhado por nós. Ativa sempre, ó Deus, no coração dos teus servos a lembrança de quem tu és, do teu poder, do que tu podes fazer no nosso meio, através de nós, porque nós temos Jesus. Essa é a nossa oração essa noite, esse é o nosso pedido, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Amém.